informação importante. Junto com esse vídeo que você vai ver agora, tá? É importante que você depois procure também assistir pelo menos mais 3 vídeos. Pelo menos mais 3 vídeos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Degustação Teológica. Eu sou o Davi Domenicali, sou pastor da Igreja Batista Fraternidade, também sou teólogo de formação e esse é o nosso canal que oferece a você assuntos ligados à vida cristã, Bíblia, teologia e outros assuntos ligados ao cotidiano, política, sociedade, cultura, sempre a partir de uma cosmovisão cristã evangélica. Lembrando, e eu afirmo aqui, ratifico, são temas introdutórios, por isso o nome Degustação Teológica. Você tem que se aprofundar depois. O vídeo hoje nós vamos falar sobre diferenças nos evangelhos. Diferenças nos evangelhos, ok? Já eu explico aqui o que tem a ver, o que é que nós vamos trabalhar, já vamos começar daqui a pouco a falar. Peço que você se inscreva no nosso canal, se inscreve aí, dá uma força pra gente. E ao assistir o vídeo, ou melhor, agora mesmo, né, se você puder, dá um joia, dá um curtir aí no nosso vídeo, e aumenta a visualização, tá? E o YouTube permite que mais pessoas vejam o vídeo, isso é importante. E você compartilha também o vídeo. Você tá ouvindo aí uns cachorros latindo aí, né? Porque o nosso vídeo é muito caseiro, não uso aqui captação de som, de mesa de som, não. É um celular, a câmera do celular e eu falando aqui, tá? Desse jeito. É assim que a gente faz aqui, bem raiz. Afinal de contas, minha ideia não é ser um youtuber, é ser um pastor evangélico, um orientador de teologia, tá bom? Bom, e ao final do vídeo, então, eu vou deixar o endereço da igreja, de cultos, e também vou apresentar um pouco, né, de dicas de seminário teológico, Instituto Bíblico, Faculdade Teológica, se você quiser se aprofundar nos assuntos. Vou falar do nosso curso aqui do YouTube, o curso IBF, para você conhecer, ok? E falarei também dos meus livros, tá? Que eu tenho publicado na área de teologia pastoral. Isso no finalzinho do vídeo. Espero que você fique até lá. Beleza? Vamos lá então falar sobre o assunto? Bom, dentro da mensagem de Deus que é real, fidedigna, verdadeira, existem os aspectos humanos que são preservados. Linguagem do autor, compreensão de mundo, forma de escrita, ou seja, sua própria característica de escrever, estilo literário, enfim. Estas coisas são preservadas no ser humano. Deus, como eu disse, Deus não colocou ninguém em êxtase, não hipnotizou ninguém, não incorporou em ninguém para que eles escrevessem. São eles mesmos escrevendo, porém impulsionados, movidos pela ação de Deus na vida deles. Dentro desse aspecto, algumas coisas eles vão escrever dentro da sua limitação. E aí você tem que considerar o que é fundamental e o que é secundário. O que é secundário, você pode encontrar algumas divergências ou até controvérsias. O ortodoxo conservador, ele vai dizer a mensagem fidedigna. A mensagem essencial é preservada, mas existem pontos secundários que podem sim haver lacunas ou controvérsias. Essa é uma interpretação que eu entendo coerente, tá?
E isso está em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, esses detalhes. Por isso que a gente precisa ser coerente na interpretação, no entendimento. Bom, aonde eu quero chegar, né? Os evangelhos são iguais? Há diferença nos evangelhos? Bom, em primeiro lugar, se você assistir o vídeo de bibliologia, né, que eu tenho aqui no canal do curso IBF, você vai ver que lá a gente tá dando, são 6 vídeos, com uma aula em 6 vídeos, dando uma boa introdução do que você precisa saber sobre bibliologia, tá? Vale a pena dar uma olhadinha. Numa das aulas a gente vai comentar sobre o período que foi escrito o Evangelho. E se você for observar, Jesus, ele foi à cruz com mais ou menos 33 anos de idade. 33 anos e meio. Mais ou menos essa era a idade de Jesus quando ele foi crucificado. Certo? Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele ficou 40 dias dando testemunho aos seus discípulos da sua ressurreição. Como? Aparecendo para eles, falando com eles. Depois desses 40 dias, Jesus vai falar com eles próximo ali ao Monte das Oliveiras. Então Jesus sobe aos céus. Ele ascende aos céus e os discípulos, todos que estavam ali, olham e observam, admirados, o mestre subindo nas alturas. Jesus saiu voando, cara. Isso é sensacional. É maravilhoso. Isso explica por que esses caras, depois que viram tudo isso, deram a vida para Jesus. Deram a vida por Jesus. Para Jesus e por Jesus. Eles não interessavam mais nada para eles, queridos. Os caras andaram com Jesus, homem, vendo todos os milagres que ele fez, curando, expulsando demônio e tal. E depois eles veem Jesus indo para a cruz. Eles olham, sabem que Jesus morreu. Depois, no terceiro dia, o sepulcro fica vazio e as mulheres chegam contando, ele ressuscitou. Depois Jesus começa a aparecer para eles. O Evangelho de João vai dizer que ele aparece para Tomé, ainda vai falar, ó Tomé, minha mão furada, ó. Mostra as marcas do furo para Tomé, mostra o lado que foi traspassado pela lança, dizendo, sou eu. Jesus ressuscitou em carne. O que acontece, amados, é que Jesus, ele começa a dar testemunho. Ele começa a dar testemunho para os discípulos, e os discípulos então agora vê o mestre. Eles já tinham visto todos os milagres, viu Jesus morrer, agora viu Jesus ressurreto, cara, ressuscitado. Não tem mais o que contestar. Aquele é verdadeiramente o Filho de Deus, é verdadeiramente o Salvador, é verdadeiramente o Messias prometido, é verdadeiramente o Deus encarnado, ou seja, segunda pessoa da Santíssima Trindade. A revelação é verdadeira, a mensagem é verdadeira, as doutrinas fundamentais são verdadeiras. Você não pode duvidar jamais disso, tá? Assista aqueles vídeos que eu indiquei que você vai entender ainda mais do que eu tô falando. Não deixa de procurar esses vídeos no canal. Não vou deixar link nenhum aqui, não. Cadê o link, pastor? Não vou pôr link. Se inscreve no meu canal, procura os meus vídeos e anota o nome dos vídeos que eu te falei e assista-os. Tá? Pra você entender melhor. As dicas eu já dei aí. Você vai perceber que, então, no curso de bibliologia a gente explica isso. Se você procurar assistir os 6 vídeos, você vai ficar fera em conhecer mais a estrutura da Bíblia, tá? O Evangelho começou a ser escrito, passado pro papiro, porque era em papiro, né, que era feito, não era em papel, era em papiro. Começou a ser passado no papel, no papiro,
somente no ano 52, querido. Ou seja, se no calendário que foi atualizado para nós aqui, o calendário ocidental, Jesus é o marco zero. Jesus foi crucificado no ano 33, por exemplo, tá? Alguns consideram 4 anos antes, mas eu não vou nem entrar nessa conta. Eu estou pegando do jeito que ficou, Jesus tenha nascido aí no ano zero, dizem que ele nasceu 4 anos antes do ano zero, né? Mas vamos colocar aí, do ano zero, Jesus nasceu, porque a história foi dividida antes e depois de Cristo, e tá certo? Depois que a Europa foi cristianizada e o evangelho explodiu no mundo, né? A igreja saiu evangelizando o mundo cristão foi unido por esse calendário lá no século IX, né? Tá? Então ficou assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Então o Cristo é o marco, é o que divide o antes e o depois do mundo. Então é o ano zero. Então Jesus morreu no ano 33, certo? Do 0 até o 33 foi a vida de Jesus. Jesus foi crucificado no ano 33. E ali também ressuscitou, no mesmo ano. O primeiro evangelho a ser escrito, querido, o primeiro evangelho foi escrito mais ou menos aí, no ano 58, entre 56 a 58 depois de Cristo. Então, vamos pôr Jesus crucificado no ano 33. No ano 53 já fazia 20 anos. Até o ano 58, né? Aí foram 25 anos depois, mais ou menos. A primeira epístola canonizada que nós temos é a Carta de Paulo, que foi escrita provavelmente no ano 52. Entre 48 depois de Cristo a 52 depois de Cristo. Primeiro evangelho mais ou menos próximo do ano 58, tá? Alguns sugerem que Mateus teria sido escrito no ano 52. Alguns sugerem isso, que seja no ano 52, já fazia 20 anos. E se for no ano 58, fazia 25 anos, quase 30 anos depois que Jesus subiu para o céu. Você sabe o que é 30 anos, o que é 25 anos? 25 anos, vamos arredondar, 25 anos. Aconteceu muita coisa, então eles começaram a registrar o que eles ouviram 25 anos depois que Jesus subiu para o céu. 25 anos depois. Até então eles não tinham nada escrito. Nenhuma epístola, nenhum evangelho, nada. Vocês entendem? Se é que tinha algum, se perdeu. Agora, isso Mateus. Depois de Mateus ainda, um pouquinho mais para frente, Marcos escreveu dele, o evangelho dele. Depois, queridos, mais um pouco para frente, Lucas escreveu dele. E lá perto do ano 100, ou seja, quase 70 anos depois, né? 67 anos depois que Jesus subiu para o céu, o João escreveu o evangelho dele. Olha para você ver como que é as coisas, como são as coisas, para você ter noção, para você ter ideia. Certo? Então, eles tiveram que usar o quê? A memória. Lucas fez bastante pesquisa. Lucas, né? Ele mesmo fala, eu fui fazer pesquisas. Mas as pesquisas são baseadas em quê? Nos escritos dos outros e nas memórias dos outros. Ou seja, de qualquer forma, pesquisa com memória, é do que se lembra, é do que se lembravam. Não havia, então, uma coesão de informações, 100%. Você me ouvindo falar aqui dá a impressão que eu estou dizendo para você que os evangelhos não tem nada a ver com o outro, né? Não é nada disso, é o contrário. Eles são fidedignos e tem, assim, perfeitamente, a narrativa ela se completa, uma apoia a outra, e assim, vai na mesma direção, não tem, assim, diferenças. São pequenos detalhes, que é isso que eu quero dizer, são pequenos detalhes que
entre um evangelho e o outro muda. Muda, tá? Simplesmente para o que um omitiu, o outro lembrou e completou? Não, não. Não é isso. Isso aí na verdade, um esforço dos radicais, né, que querem de qualquer forma, porque eles entendem que a Bíblia é a revelação de Deus, eles não querem entender que tem a cosmovisão humana, né, nas limitações do autor. Eles não querem, porque como é revelação, tinha que ser tintim por tintim. E não é assim, querido. Não é assim, tá bom? Dentro da limitação humana, então, como eu já falei, eles vão, depois de tanto tempo que Jesus subiu para o céu, que eles estão escrevendo, eles vão começar a relatar coisas que lembram. E eles não estão escrevendo juntos. Ou vamos sentar, vamos escrever junto. Não, cada um está num lugar diferente do outro, escrevendo o seu evangelho. Por isso que tem algumas diferenças entre eles. E eu quero apontar para você só algumas dessas diferenças e tentar propor aqui uma explicação. Já estou explicando, na verdade, né, o que é que acontece. Mas só para você ficar mais claro, para você entender. Caso alguém te pergunte sobre isso, para você saber, tá? Então eu vou pegar alguns textos aqui, eu quero te mostrar para você entender. Vou pôr na tela os textos e você acompanha, tá? Vamos lá. Eu vou começar, por exemplo, com o Evangelho de Marcos, capítulo 16. Eu vou falar sobre a ressurreição de Jesus. Quantas mulheres foram no sepulcro? E quantas delas ouviram ali os anjos falando que Jesus ressuscitou? E quantas delas viram Jesus? Uma, duas, três, mais de três? Pois é. Cada evangelho fala de um jeito. Cada evangelho fala de um jeito. E não tem essa, não, é que um omitiu essa informação, mas só narrou alguém. Não, não é bem isso. Tem algumas diferenças, eu vou mostrar para você que vai além disso. Tem algumas diferenças na própria narrativa. Ok? Por exemplo, eu vou pegar aqui o evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1, tá bom? Acompanha aí. Marcos, capítulo 16, versículo 1 diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, que é domingo, certo? Ao nascer do sol, foram ao túmulo. Quem foi ao túmulo? As três. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Veja esse detalhe. Elas viram um jovem. Não dois nem três, viram um só. Sentado do lado direito. Ele estava sentado ainda, com vestido branco. E ficaram atemorizadas. Ele, porém, disse: Não tenham medo, vocês procuram Jesus Nazareno. Ele foi crucificado e ressuscitou. Ele não está aqui. Vejam o lugar onde tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos, dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Veja, elas não contaram nada, porque ficaram com medo. Versículo 9. Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana. Parece que aqui já é uma outra narrativa, você percebe? Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Veja então, queridos e queridas que acompanham, que nós temos aqui um detalhe.
eram 3 que foram ao sepulcro: Salomé, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago. As 3 foram ao sepulcro no domingo de manhã. Quando chegaram lá, a pedra estava removida. Tinha um jovem, que é provavelmente um mensageiro de Deus, um anjo, certo? Ele estava sentado dentro do sepulcro, e o sepulcro vazio, e ele diz: aquele que vocês procuram já ressuscitou. E ele já está indo lá para Galiléia. Vão e digam aos discípulos dele que eles podem ir para Galiléia, que ele vai encontrar com eles lá. Elas ficaram com muito medo e nem falaram nada. Aí o texto vai dizer lá no versículo 9 que então Jesus, ele mesmo agora aparece só para Maria Madalena. Primeiro para ela. Antes de aparecer para todos os outros, ele aparece para ela. Aí sim, quando ela vê que é Jesus, não apenas um anjo, mas quando ela vê que é Jesus mesmo, ela crê e aí ela vai contar aos demais. Beleza? Ótimo. Mas o evangelho de João, né? Aliás, o evangelho de Lucas, vamos analisar primeiro Lucas. Ele fala a mesma coisa? O evangelho de Lucas diz que são as 3 Marias, diz que elas contaram, só Maria Madalena que contou sobre Jesus, ou mais, ou todas contaram aos discípulos sobre a ressurreição. Vamos analisar o texto? Vou abrir aqui o texto e você me acompanha. Olha só, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Vamos lá. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Elas queriam perfumar o corpo de Jesus, certo? Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Veja que aqui já são 2 homens. Lembra que no Evangelho de Marcos, que nós lemos agora há pouco, era um homem, um jovem, um varão só ali, e agora são 2. O texto narra 2. Claro que alguém vai dizer que lá no Marcos ele não quis dizer que eram 2, ele só falou que elas falaram com 1, né, e tal. Não, irmãos, o que nós estamos analisando aqui é texto, não é suposição, não é hipótese, não é assim, eu acho que... Não é isso, é o texto aqui já fala que são 2. E não apenas isso, a veste não era branca, aqui já fala que a veste era resplandecente, ou seja, ela brilhava, né? Algumas traduções vão dizer que brilhava como o sol, tá? Algumas versões, né? Vão dizer que brilhavam como o sol, ou seja, são resplandecentes as roupas. E estando elas com muito medo, baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Veja, aqui os anjos disseram, não foi um só que disse, como diz lá em Marcos. Aqui os 2 disseram, os 2 dialogaram, os 2 conversaram com elas. Por que vocês estão procurando aquele que vive? Ele não está aqui, versículo 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Versículo 8. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Versículo 9. E voltando do túmulo, olha só, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Veja, essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Veja que aqui, por exemplo, né, esse texto aqui, por exemplo, já vai dizer que não eram só as 3 que estavam lá, mas já narra que existiam mais outras mulheres que estavam com as 3. Vocês acabaram de ver isso aqui, certo?
E mais, diz aqui que elas contaram, elas foram todas, contaram aos discípulos. Diferente do que está em Marcos, que Marcos vai dizer que elas ficaram com medo e não contaram nada para ninguém. Depois Jesus aparece para Maria Madalena e ela sozinha vai contar para os demais. Qual que é a verdade fundamental do texto? O que tem em comum no texto? Qual é a convergência que torna o texto fidedigno, que torna o texto verdadeiro? A mensagem. Todos os textos aqui narram a mesma coisa, que Jesus ressuscitou no terceiro domingo, era domingo de manhã, o sepulcro estava vazio e Jesus ressuscitou e apareceu a todos ressuscitado. Essa é a mensagem fundamental, queridos. É isso que não tem erro aqui. O principal da mensagem é isso. Agora, se a gente ficar discutindo, mas tá vendo, não dá para confiar na Bíblia, porque um texto diz que é 2 anjos, no outro texto diz que é 1 anjo, no outro texto diz que só Maria Madalena contou para os discípulos, no outro texto diz que todas contaram. Se a gente ficar perdendo tempo nessas bobagens secundárias, nós vamos ter problemas. Aliás, é por isso, você que é cético, esse cético, você que gosta de discordar da Bíblia o tempo inteiro, parece que você gosta de ler a Bíblia só para bater na Bíblia. Eu quero te dizer o seguinte, que não que a Bíblia precise de defesa, né? Porque é o Espírito Santo que convence a gente da necessidade que nós temos de crer na palavra de Deus para sermos salvos, né? Porque a palavra de Deus aponta para o Cristo encarnado, né? O Cristo o Cristo vivo, o Cristo real, né? O Rei da Glória. Agora, mas você que gosta de pegar a Bíblia só para ficar levantando desculpas e dúvidas, eu quero te explicar de novo. O texto aqui foi escrito muito tempo depois de quando os fatos aconteceram. E os autores não escreveram o texto juntos. Eles não falaram, vamos sentar junto e conversar? Não. Eles escreveram as narrativas conforme lembravam. Você entende isso? E aí um pensou, rapaz, acho que foram 2 anjos, hein? Foram 2 anjos que estavam lá. Aí eu lembro que foi Maria Madalena que contou. De repente, ele lembrou de quando a Maria Madalena estava com as outras, mas só ela falou, as outras estavam juntas. E talvez ele lembrou, talvez todas falaram, mas ele lembrou de Maria Madalena falando. Talvez as outras também falaram. Mas ele, como lembrou só de Maria Madalena, ele falou, as outras não falaram, foi Maria Madalena que falou. Entende? E já o outro já vai relatar, não, lembro que todas falaram. Todas chegaram lá contando que o sepulcro estava vazio, que viram Jesus, que não viram Jesus lá, o corpo não tá, aliás, o corpo de Jesus não estava lá. Elas contaram. Você entende isso? Isso aí é só memória, cara. Agora a mensagem, o principal, não há divergência. Querido, você tem que se apegar naquilo que é fundamental. Lembra? Por isso que em todos os vídeos eu falo, aprenda a separar os fundamentos dos não fundamentos. Aprenda a separar o que é fundamental, essencial na sua fé, no texto bíblico, na teologia, e o que é secundário. Saiba separar essas questões, porque senão você vai ter problema. Ok? Exercício bom esse aqui, né? Que nós estamos fazendo. Mas só que os outros 2 evangelhos já falam diferente desses outros 2. Né? Nós lemos aqui Marcos e Lucas, para você ver as diferenças. Se você quiser anotar, isso é uma aula de teologia para você, tá? Agora, João e Mateus também são diferentes. Vamos observar? Vamos ler primeiro Mateus. Olha o que Mateus vai dizer. Olha só, Mateus capítulo 28, versículo 1. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa branca como a neve.
E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e ao mesmo tempo de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. Rapaz, você viu aí agora? Parece que elas estavam indo lá e agora não são mais 3 mulheres, nem 3 mais um monte, são 2. E são só 2 Maria. Né? Você percebe que o texto são 2 Maria, e aí é Maria Madalena e outra Maria, e nem fala qual é a outra Maria. É outra Maria. Né? E não fala de uma terceira Maria, ou não fala de Joana, aliás, não fala de Joana, e também não diz que tinha outras mulheres. O texto é muito claro, fala especificamente 2 mulheres. E aí, vai dizer então que agora, aparece o anjo e agora a gente já não sabe se a narrativa é de um terremoto que já tinha tido antes delas chegarem lá, ou se quando elas estavam chegando lá, elas viram o terremoto e os guardas desmaiados. E de repente o anjo desceu do céu e falou: ó, o sepulcro está aberto. Esse terremoto abriu o sepulcro, né? Foi o terremoto que abriu o sepulcro. Ele ressuscitou, vocês não vão achar ele aí não. Que vocês vão acabar vendo ele, ou vão contar pro pessoal as coisas aí, né? Ou melhor, o texto eu li aqui, deixa eu até reforçar aqui, né? O texto é isso mesmo, o anjo vai dizer, vai lá e conta pro pessoal. Então a gente já não sabe se é uma narrativa que fala que o terremoto já tinha acontecido antes delas chegarem, se os guardas já tinham desmaiado e só o anjo aparece para ela depois que já tinha descido do céu, ou se ao mesmo tempo, quando elas estavam chegando lá, queridos, elas viram o terremoto, a pedra se rompendo, os anjos, os guardas desmaiando, e antes que elas fugissem, o anjo do céu desce e já fala: ó, ele ressuscitou, tá? E aí diz que elas saem correndo. Elas saem correndo com medo e alegria ao mesmo tempo, porque a notícia é boa, mas ao mesmo tempo deve dar um medo danado, ver um terremoto, pedras do sepulcro se abrindo, os guardas desmaiando, e de repente eu olhar e ver um ser cheio de luz descer do céu e falar: ó, ele ressuscitou, vão contar aos demais. Meu, o coração bate forte, é alegria, ao mesmo tempo é tremendo, porque a experiência tremenda é essa. É de dar medo mesmo, não é não? E aí é interessante que quando elas estão indo, Jesus já aparece para as 2. Agora Jesus aparece para as 2. Lá no outro texto que nós lemos, diz que só tinha aparecido para Maria Madalena. Aqui Jesus já aparece para as 2. E as 2 vão contar aos demais. As 2 contam. Gente, não vem com malabarismo. Não, pastor, aqui você tem que entender a conexão. Um só mostrou esse aspecto, o outro vai mostrar o outro aspecto, o outro... Não, queridos. Uma dessas narrativas aqui não é verdade. Pastor, você está dizendo um negócio desse? É exatamente isso. A única coisa que é verdade aqui, que você pode falar assim, olha, é exatamente assim que aconteceu, é que era domingo de manhã. Era domingo de manhã, porque todos os textos dizem que é domingo de manhã. Que Jesus realmente ressuscitou, não estava lá. Que realmente apareceu um anjo, realmente esse anjo falou com elas. E que sim, Jesus depois vai aparecer ou a uma ou a todas. Depois isso vai acontecer. Agora, não dá para dizer se a narrativa de Marcos
sobre a quantidade de mulheres, está mais exata sobre a quantidade de mulheres que Lucas narra, ou se são somente duas que estavam lá como Mateus. Como que nós vamos afirmar isso, irmãos? Nós não sabemos. Então, esses aspectos secundários não haverá convergência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, não dá para a gente afirmar essas questões insignificantes, que também não mudam nada, nada, nada o fato da ressurreição. Vocês entendem? Porque são memórias. O que é mais importante, todos falam a mesma coisa. O que é mais importante? Era domingo de manhã, Jesus apareceu para as mulheres, ou o primeiro anjo falou com as mulheres, depois Jesus apareceu para as mulheres, o sepulcro estava vazio, e depois ele apareceu para a gente. Quer dizer, essas coisas todos os evangelhos narram. Vocês entendem? Isso é fundamento. O resto é secundário. E eu fico triste quando eu vejo pela internet, ou até nas igrejas, o pessoal se esforçando, derramando suor, molhando a testa, para tentar ficar fazendo conexões entre esses textos, essas questões secundárias. Querido, não perca o teu tempo. Você nunca vai conseguir fazer conexão. Porque os textos são individuais entre si. E são memórias falhas. Memórias falhas sobre a quantidade de pessoas, sobre para quem ele apareceu primeiro, se foi uma ou duas ou três ou 5 ou 10 mulheres que contaram, ou foi só Maria Madalena. Cada autor tem uma lembrança mais ou menos sobre isso. Agora, o que você precisa se apegar é sobre o fundamento. Todas elas, todos os textos, todos os autores afirmam que foi domingo de manhã, Jesus ressuscitou, o túmulo estava vazio, as mulheres viram os anjos, viram Jesus, ou uma delas viu, não importa. Esse é o fato mais importante. Em todos os evangelhos eles confirmam. Você entende? É isso, tá? Isso é ser ortodoxo, é crer na ressurreição literal, crer na Bíblia de forma que Jesus ressuscitou literalmente, não como os liberais, não todos, tá? Não é todo teólogo liberal. Deixa eu fazer abrir um parênteses aqui. Não é todo teólogo liberal que discorda da ressurreição literal de Jesus, tá? Mas tem algumas correntes do liberalismo teológico que alguns acadêmicos dizem que é um pensamento que já morreu, já não funciona mais como um pensamento, porque ele perdeu sua força e se apagou na academia. Não é verdade. Os livros dos teólogos liberais estão sendo vendidos, a discussão ainda está em debate, estão trazendo novas perspectivas com base em quê? Com base em alguns pontos levantados pelos teólogos liberais há 100 anos atrás, 60 anos atrás. Tá? Eu gravo esse vídeo exatamente em 31 de julho de 2024. Estou gravando esse vídeo. 31 de julho de 2024. Amanhã é agosto, se Deus quiser. Exatamente isso que eu estou falando. De 60 anos para trás, os liberais estavam aí, ó, produzindo material acadêmico a rodo. De 60 anos para trás, eles tiveram muita força. Sim, nos últimos 60 anos foram perdendo a força a ponto de hoje ser pouca coisa. Mas não se engane. A teologia liberal está viva. Tem pastores ainda usando essa fonte. Os estudos teológicos. Porque, e deixa eu deixar claro, não é que eu desprezo totalmente a produção acadêmica da teologia liberal. Não é isso. A produção acadêmica, usando entre pensamentos filosóficos do existencialismo, discutindo a questão de linguagem, de mito, tem um valor muito expressivo. O que não vale, queridos, é tentar trazer esse tipo de leitura para dentro da igreja. Porque a igreja não trabalha com esse tipo de discussão acadêmica. A teologia da igreja é a teologia bíblica da fé. E assim, é a teologia da própria igreja. Inclusive tem esse vídeo que eu faço sobre teologia
confessional. Ou não. Dá para fazer na igreja uma teologia não confessional? A teologia deve ser não confessional? Tá aí. Eu indico também esse vídeo para você assistir. Tá bom? Bom, então nós somos ortodoxos conservadores. Não somos nem radicais fundamentalistas e nem liberais. Somos ortodoxos, embora alguns radicais fundamentalistas se autodenominam ortodoxos, o que não é bem assim. E alguns liberais chamam os ortodoxos de radicais fundamentalistas, que também não é bem assim. Tá bom? O que nós cremos é na literalidade da Bíblia, mas nós abrimos espaço para as questões relevantes sobre interpretação coerente, texto coerente e interpretação que seja satisfatória, não coisas malucas, né, pessoal? Beleza? Bom, e para finalizar, nós vamos ler então o Evangelho de João. Ficou claro até aqui, para você entender? Eu vou ler agora o Evangelho de João, fechar com ele, tá? Obrigado se você chegou até aqui. Fica mais um pouco, daqui a pouco eu vou pôr o endereço da igreja, apresentar meus livros, falar como é que você me leva na tua igreja, para dar um estudo, pregar, palestrar, levar meus livros, ou etc. Eu vou dar o endereço da nossa igreja para você fazer uma visita, assistir um culto, participar de um culto com a gente lá. Eu vou dar dicas aí de faculdade, seminário e etc. Fica comigo aí, tá? Vou falar do Evangelho de João por último agora. Vamos lá? Vamos ler? Olha só, agora é o Evangelho de João, tá bom? Capítulo 20, versículo 1 diz assim: No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde colocaram. Com isso, Pedro e os outros discípulos saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, e os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cadeira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que fosse um jardineiro, respondeu: Se o Senhor tirou daqui, diga-me onde colocou e eu levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até meus irmãos e diga a eles: Subo para o Pai e o Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Bom, aí foi então assim a narrativa de João. Você vê que já tem elementos que não estão nos outros textos. Os outros textos vão dizer que os anjos vão dizer para elas irem, né, e contarem aos discípulos. E um dos textos vai dizer que Jesus, depois dos anjos, apareceu para Maria Madalena, né? Aliás, um dos textos vai dizer que elas ficaram com medo e não contaram nada.
Aí depois disso, Jesus aparece para Maria Madalena, aí ela conta para os discípulos. O outro texto vai dizer que elas todas contaram para os discípulos, que Jesus encontrou com elas, elas viram Jesus e vão contar para eles. E o outro texto que a gente leu, né, muito parecido, vai também nesse sentido. E todos eles vai dizer o seguinte, são sinóticos, que é diferente desse de João. Os 3 sinóticos vão dizer, ele falou para vocês irem para Galiléia, que ele vai encontrar com vocês lá. Então nenhum texto vai dizer que depois de ouvir alguma delas, eles vão correr para o túmulo para ver se Jesus estava lá ou não. Não tem essa narrativa de os discípulos indo ao túmulo, né? Mas só a narrativa sobre as mulheres. Então, você vê que aí já temos um adicional, né? Claro que no caso de João aqui, talvez aqui nesse caso específico você conseguisse fazer aí talvez uma abordagem que talvez encaixasse nos demais relatos. O Evangelho de João, né? Talvez o fato de que, como foi algo entre os discípulos, o João lembrou de narrar, né? Que ele teria que, talvez Pedro tivesse ido até o túmulo, né? E indo até o túmulo, viu só o túmulo vazio, né? Então, assim, pode ser que aí encaixe um complemento, talvez uma exceção, talvez ainda, hein? Bem de raspão, mas talvez ainda a gente consiga conciliar esse evangelho de João com qualquer um dos outros evangelhos, tá? Porém, a gente ainda vai ver aqui que tem algumas diferenças. Nesse aqui de João, só tinha uma Maria, não tinha mais mulher nenhuma. Narra que só tinha uma Maria, uma só, né? Já o outro evangelho diz que eram 2, né? O de Mateus diz que é 2, né? O de Marcos diz que eram 3 mulheres, e o de Lucas vai dizer que eram 3 e mais de 3, outras que ele não cita nome. Seja como for, está aí essa abordagem, né, que eu trouxe hoje com essa provocação. Os evangelhos são iguais? Sim, nos pontos fundamentais, na mensagem central, naquilo que é fundamental, eles são todos iguais. Mas em alguns aspectos secundários, eles têm divergências ou diferenças. Isso deve ficar muito claro para você, tá bom? Sem malabarismo, sem tentar forçar texto, apenas respeite o que o texto diz. E entenda que existe sim diferenças. Se você não lembra das diferenças, volta o vídeo um pouquinho, uns 30 minutos para trás, né? 40 minutos para trás, começa a ouvir de novo o que eu estou falando. E você presta bem atenção no que eu estou falando. E compare os textos. Compare na sua própria Bíblia, né? E você vai perceber, tá? Bom, isso é relevante? É relevante só para você entender. É relevante para você compreender, porque isso está na sua Bíblia, essas informações. E alguns céticos vão querer te provocar com isso. Vão pegar esses detalhes e outros muitos que tem na Bíblia inteira, detalhes que são secundários, para tentar te confundir. Para tentar fazer você desacreditar da Bíblia, dizer que a Bíblia não é tão fiel assim, que, pô, se é Deus que revelou, como pode ter essas lacunas, essas divergências, essas supostas ou possíveis contradições. E aí eu expliquei para vocês, são memórias que narram um fato essencial, e nesse fato essencial não há dúvida. Qual fato essencial? Era domingo, primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou mesmo, os anjos apareceram mesmo, e o sepulcro estava vazio mesmo, e Jesus apareceu depois para todo mundo mesmo. São os pontos fundamentais. Não há divergência nesses pontos, percebeu? E é nesses pontos que se baseia a nossa fé. A minha fé não está baseada se Maria Madalena viu primeiro que Joana. A minha fé não está baseada se Jesus apareceu primeiro para Tomé ou para Pedro. A minha fé não está baseada, querido, se eram 2 anjos ou era um anjo só. Se a roupa dele era só veste branca ou se havia uma veste, era um anjo com um aspecto de
roupas brancas, porém ele era reluzente, ele brilhava como a luz. Essas coisas aí não estão ali no texto, legal, glória a Deus, porém na minha fé não está baseada nisso. Minha fé está baseada que o sepulcro estava vazio, Jesus ressuscitou, e isso é concordado em todos os evangelhos. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe você. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com alguém. E obrigado por você ter ficado até aqui. Quando você compartilhar para alguém, avisa a pessoa para ficar até o fim. Porque os vídeos são longos, cara. Desculpa. Se eu fizer um vídeo curto, fica faltando tanta informação para você. Eu sei que a internet é cheia de TikTok, shorts. Eu sei que o povo tem pressa. Mas quem tem pressa come cru. A gente precisa começar a temperar um pouquinho melhor o alimento que a gente come. A palavra de Deus precisa ser examinada, precisa ser lida. E isso que eu falei para você é apenas uma degustação teológica. Você precisa se aprofundar nessas questões com cautela, para não cair nas mãos de liberais progressistas. Esses sim vão tentar chocar você. Mas procure caminhos da ortodoxia, mas fuja do radicalismo fundamentalista, porque aí você vai se tornar um malabarista bíblico e não um intérprete coerente. Beleza? Pessoal, eu vou agora deixar um vídeo com vocês falando do endereço da nossa igreja, convidando vocês para estarem lá. Darei dicas de alguns seminários teológicos que você pode ir, né? Se você quiser, vai ser interessante para você se aprofundar. Vou falar dos 2 livros que escrevi e dos vídeos que temos aqui do curso IBF. Fica comigo mais um pouquinho, se você puder. É isso aí, pessoal. Obrigado por ficar até aqui, por assistir o vídeo todo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, dar um joinha e de compartilhar, por favor. Bom, eu sou Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade, e eu estou deixando aí o endereço da igreja para você nos fazer uma visita. Avenida Pauliceia, número 1200, Sobreloja, fica na Sobreloja, tá? Na parte superior do prédio. E aí o bairro é Laranjeiras, ok? E aí é a cidade de Caieiras, aqui em São Paulo. Vem estar conosco. Nós estamos reunidos todos os domingos, onde eu dirijo culto, prego, estou lá sempre com os irmãos, às 9h30 da manhã, todo domingo. E às quintas-feiras, na direção do pastor Daniel Viotto, quintas-feiras às 8 da noite. Tá? Então é domingo às 9h30 da manhã e quinta-feira às 8 da noite. Venha participar, será uma honra recebê-lo. Bom, fora esses 2 cultos, nós temos reunião de oração, nós temos encontros unificados de jovens, mulheres, homens, crianças. Aí você vai saber mais quando estiver lá, tiver curiosidade sobre as atividades da Batista Fraternidade. Fica aí o convite para você comparecer e leve alguém contigo. Sejam bem-vindos, ok? Bom, dicas de seminário. Quer se aprofundar mais em teologia? Eu sou professor do IBBC. Isso mesmo, Instituto Bíblico Brasil para Cristo, né? E lá, curso, apesar de ser uma instituição ligada à Igreja Brasil para Cristo, que é uma igreja séria, uma igreja idônea, onde eu já atuei como pastor por quase 14 anos no Brasil para Cristo, né? Antes de me tornar batista. E lá, meus queridos, tem o IBBC, que ensina teologia desde 1991. É um seminário teológico idôneo. Temos professores de diversas denominações e alunos de diversas denominações. Por isso que o curso do IBBC tem um caráter interdenominacional. Vale a pena você participar. As aulas acontecem toda segunda e quarta-feira lá no Mandaqui, porém no sistema híbrido. Significa o quê? Que a aula é online e presencial ao mesmo tempo. Ou seja, você pode fazer ou online ou presencial, ao vivo, no mesmo tempo, tá bom? E ainda, por cima, as aulas ficam gravadas para você ver quando você quiser, tá? Então, pode ir até o seminário, se você conseguir chegar lá no Mandaqui, né?
você pode ir lá participar ao vivo das aulas, presencialmente. Mas se não conseguir estar lá, você assiste online, na sua casa, tá bom? O curso é apostilado, ou seja, tem livros, né, da própria instituição, e com certeza você vai aprender bastante teologia estudando no IBBC. Temos o curso de 1 ano, que é o curso básico, e o curso pleno, avançado, de 3 anos, tá bom? Tem caráter de curso livre ministerial, para formar você como melhor obreiro ou pastor para a sua igreja, tá bom? Claro, é aberto também a pessoas que querem conhecer mais a palavra, conhecer teologia. São todos bem-vindos ao IBBC. A mensalidade cabe no teu bolso, tá? É um preço tranquilo para você fazer o curso, não é um absurdo não, tá? Mas tenho certeza que vale a pena, tá? Fica na rua Iris Leonor, tá? Tá aí o endereço, o número, e tá aí também um site onde você pode achar, né, mais informações do IBBC Manda Aqui, e também você tem aí os telefones, ó, inscrições para você tirar dúvida, fazer inscrição, tá aí o telefone, tá bom? Procura lá, a Rose, a diretora lá do IBVC Manda Aqui, com certeza vai te atender, ela e sua equipe vai te atender com muito carinho. Eu, como um dos professores, convido você a conhecer, tá? E olha que tem mais professores lá e muito melhores do que eu, pode crer, tá bom? Fica aí o convite. IBBC, Instituto Bíblico Brasil para Cristo, lugar de formação, tá bom? Bom, faculdade. Ah, pastor, eu quero ir para uma faculdade, quero ir para uma graduação em teologia. Bom, então eu vou te dar 2 dicas. Aonde eu sou graduado. Eu tenho graduação, sou bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, tá? Tô mostrando aí para você algumas imagens enquanto você me escuta. Sul-Americana, Faculdade Teológica Sul-Americana, uma instituição sensacional, idônea, com 30 anos aí já, né? Nós estamos gravando esse vídeo aqui em 2024, né? Então a Sul-Americana, agora em 2024, completou aí 30 anos de história ensinando teologia, com excelente nota no MEC, Ministério da Educação e Cultura, e também com uma avaliação sensacional, tá? A Sul-Americana tem a maior biblioteca em conteúdo missiológico, é uma faculdade que se preocupa com não apenas com o rigor acadêmico, que é importante, mas também forma os seus alunos, né, para o preparo do ministério e para uma vocação de vida cristã, né, abordando muito aspecto de missões e pastoreio, beleza? Então a Faculdade Sul-Americana, FTSA, tá aí o site direitinho, espera você, eu tenho certeza que você vai amar essa faculdade. Tem cursos de graduação, bacharelado em teologia, né? E pós-graduação Lato Sensu, que são especializações, e também curso de mestrado e doutorado. No caso da graduação e pós-graduação Lato Sensu, nós temos cursos presenciais e à distância, ou seja, online, tá? E, além disso, tem aí o mestrado e doutorado à disposição. Vai lá no site, visita, conheça a Sul-Americana. Tenho certeza que você vai gostar. Fora ela, você tem a opção também da FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. Eu tenho uma pós-graduação lá, uma especialização em teologia sistemática. Sim, fiz lá na FABAPAR, tem uma imagem minha aí. Aliás, anteriormente eu tinha mostrado a minha foto lá, né, na Sul-Americana, e agora tá eu aí no Café Batista, tô no café, e também aí a fachada aí da FABAPAR, tá? Também tem cursos online ou presencial, tá? Bacharelado, pós-graduação Lato Sensu e também mestrado e doutorado. Tem aí o site da FABAPAR, você pode entrar e conhecer melhor, tá bom? Claro, eu poderia falar mais um monte de outras instituições que são boas e idôneas, mas primeiro que o vídeo não é para isso, né? São dicas apenas e são lugares onde eu tenho experiência. No IBBC como professor, lá na Sul-Americana como aluno que fui, né? E também na FABAPAR como aluno que fui. Então, posso falar para você do que eu vivi, que é mais seguro. Beleza, pessoal? Fico as dicas aí de instituições. Fora isso, quero falar para você que aqui no canal nós temos o curso bíblico IBF, é um curso de introdução aos temas da teologia. Então nós temos aulas de bibliologia, teontologia, cristologia, homilética,
Logo estaremos colocando vídeos de interpretação bíblica, história do cristianismo. Tenho certeza que vai ajudar você a agregar mais o conhecimento. Sempre de modo introdutório, né? Uma teologia básica, para que você busque interesse e se aprofunde logo mais. Também tem dicas de livros, tenho certeza que você vai gostar. Tá? Então procura aí no nosso canal, aqui no canal Degustação Teológica, que nós temos esse recurso disponível para você. E para finalizar, eu quero falar para você de duas obras, né, dois livros que eu escrevi, e por isso que são um show de bola. Esse livro aqui, ó, Ministério Pastoral, tá vendo aí? Conselho aos jovens pastores e vocacionados. Tem mais ou menos umas 100 páginas e foi aí publicado pela editora BPC em 2017. Esse livro você pode encontrar na própria editora, aí o bpc.com.br, é o site. Você pode comprar com eles baratinho, ou você pode ir na livraria El Shaddai, que fica ali na rua Conde de Sarzedas, tá bom? Tá aí o endereço aí da El Shaddai. Ou na própria El Shaddai você pode comprar também pela internet, tá aí, ó, El Livros, tá? E lá você encontra esses livros. Ou então você pode entrar em contato comigo mesmo pelo e-mail aí, ó, BP Domenicali, tá? Esse e-mail que tá embaixo, eu só respondo e-mail. Primeiro contato sempre por e-mail. Esse é o e-mail onde eu respondo os convites para eu pregar. Se você me fazer um contato, um convite dentro da minha agenda, eu posso agendar com você para levar uma palestra na sua igreja, pregar a palavra num culto, ou até mesmo ministrar um curso aí, se você quiser, de um curso de um dia ou dois, posso ir aí ajudar vocês nisso. E aí eu levo o material para vocês adquirirem, tá bom? Esse livro aqui, tenho certeza que você que é pastor vai gostar muito. É uma boa orientação e dicas pro ministério, tá? Eu escrevi recentemente, o ano passado, 2023, esse livro aqui, Comunidade Pastoral e Missional, tá? Pela editora Lucel, esse livro aí. É um livro de 74 páginas, mais objetivo, que pode ser lido pelo pastor e deve ser lido por toda a congregação, toda a igreja deve ler. Porque a ideia é mostrar como a igreja deve abraçar o pastor para que a igreja cumpra, né, o seu chamado, que é ser uma igreja voltada para missões e para o pastoreio. Então, uma igreja com uma metanoia mesmo, uma visão pastoral e missional, são as características da igreja que eu apresento aqui, tá? Esse aqui já foi escrito já como pastor da Igreja Batista Fraternidade, tá aí, né? Do jeito que você tá vendo aí. E já faço aqui também a apresentação do nosso canal Degustação Teológica, tá bom? Mesmo esquema. Ou você vai na El Shaddai e procura lá, ou você entra em contato comigo no seu e-mail aí, para eu ir até a sua igreja e levar os livros. Se você visitar a nossa igreja e eu tiver algum disponível, você também pode conseguir comigo direto lá. Preço acessível, não sou vendedor de livros, quando for comigo você tem que fazer Pix, ou dar em dinheiro à vista, sem troco. Já trocado, aliás, tá bom? Porque eu não sou vendedor de livro, apesar de eu vender o meu livro, mas eu prefiro que as lojas o façam. Mas se você pegar direto comigo, com preço bom pra caramba, tem que fazer nesse esquema, ou Pix ou dinheiro trocado, que eu não tenho outro jeito. Beleza? Só dando um toque aí, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, tem maquininha, cartão? Não, desculpe, só nas lojas. Falou? Pessoal, ficou aí a dica, obrigado de ter acompanhado, você é importante aqui no canal, divulga a gente aí. Valeu, um abraço, Deus te abençoe.